espíritos encarnados, estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Final de semana se aproximando, nós só temos que agradecer a Deus a semana que está passando, agradecer por tudo que Ele nos dá e pedir a Deus que este dia seja de muita paz, que a luz de Deus ilumine cada passo do nosso caminho, que traga paz para a nossa alma, força para o nosso coração, e que Deus derrame cada vez mais bênçãos sem medidas para a nossa vida. Então, vamos aquietar o nosso coração, entregar os nossos problemas nas mãos de Deus, agradecer sempre por cada um deles que a gente passa, porque tudo nos serve de experiência. Vamos procurar uma posição agradável, serenando a nossa mente, relaxando o corpo físico, ouvindo esta melodia, e vamos conversar com Jesus, refletir sobre a passagem de hoje do Evangelho, as leituras edificantes, começando pela mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é de número 218, que diz o seguinte: ainda que custe esforço e tempo, dedique-se ao aprimoramento pessoal, agindo com sinceridade, respeitando os demais e desenvolvendo forte esperança no dia de amanhã. Você constrói sem perceber a fortaleza íntima de paz e prosperidade. Comece, não se importe se não conseguir modificações imediatas, pois se as imperfeições vêm de longa data, a mudança pretendida pode exigir um tempo, reflexão e esforço, mas é preciso partir para a ação concreta, agora mesmo, a fim de dar início ao processo de experimentar os resultados. O aprimoramento pessoal é como a construção de uma casa. A partir de certo ponto, dá para se morar. Que linda mensagem para a gente fechar a nossa semana. É isso, meus amigos. Lorival Lopes está aqui dizendo que nós precisamos nos transformar. Mas isso requer renúncias, esforço, dedicação e pensamento o tempo todo positivo e em Deus. Mas a gente consegue, é só tentar. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Itens 3 e 4. Jesus disse: entrem a porta estreita. Item 3, Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a entram.
Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: Eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: Comemos e bebemos na sua presença. Recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: Não sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e depois os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos o que terão lugar na festa do reino de Deus. Então aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grande esforço para vencer suas más tendências. E poucos se submetem a isso. É a constatação do ensino moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. E a Terra é um mundo de expiações onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse caminho deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas. Suposição esta que não pode ser admitida desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste no presente e no futuro, tendo que conviver no mundo de expiações como a Terra? Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? Com o ensinamento de que a alma já viveu, várias existências, de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro tornam-se consequência do passado. Só assim
podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos refletir um pouco sobre essa passagem do Evangelho de hoje. A porta estreita. Bom, na nossa vida, nós temos sempre dois caminhos a seguir: o do bem e o do mal. E tudo o que fizermos é questão de escolha. Cada caminho tem uma porta. Aquele caminho que nos leva à felicidade, mas que durante seu percurso passaremos por muitas dificuldades, sofrimentos, e no final dessa jornada terá valido a pena, pois durante esse caminho nós obtivemos mais força, mais coragem para transformar a nossa experiência vivida em um crescimento espiritual e moral. Esse caminho, meus amigos, nós começamos abrindo a porta estreita. Mas aquele caminho que muitos seguem, né? Que exige de nós menos esforço, menos sofrimento, que todo mundo vai, ele parece ser mais seguro, parece ser mais confiável. Encontraremos e faremos mais amigos, supostamente amigos. Ele é o da porta larga. Então, nós somos livres para escolhermos o caminho certo. E antes de tomarmos qualquer decisão, será necessário que a gente faça uma reflexão profunda. Porque ambos os caminhos têm consequências, sejam elas positivas ou negativas. Lembramos agora do filme Alice no País das Maravilhas. Vocês lembram desse filme? É um filme infantil, mas que tem um ensinamento profundo. Então, nesse filme, Alice, ela chega em um determinado ponto onde ela fica diante de dois caminhos. Mas ela tem uma dúvida, porque ela não sabe qual o caminho certo que ela deve seguir. Aí ela pergunta para um gatinho: você pode me dizer que caminho eu devo seguir para sair daqui? Eu lembro que ele responde: isso depende muito de para onde você quer ir. Mas aí ela para e diz: preocupo-me muito para onde ir, porque ela ainda está na dúvida. Aí, seguidamente, ele vira e diz para ela: se você não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então, meus amigos, na vida nós precisamos saber o que queremos. Nós não podemos ficar igualzinho a Alice, perdidos no tempo. Vamos refletir, vamos, antes de tomarmos uma decisão, qual o caminho a seguir, vamos ouvir a nossa voz interior, que é Deus falando conosco. E vamos fazer a escolha certa. Aquela escolha que nos conduz a Deus. E para isso, a gente precisa estar conectado com Jesus, com seus ensinamentos. Todos os dias, pedindo a Deus que nos dê a direção certa a seguir. Vamos pensar nisso.
E agora, todos juntos, numa só vibração e sintonia, vamos vibrar por nós mesmos, pelo nosso mundo, principalmente o nosso Brasil, que está passando por esta fase. Vamos vibrar por todos aqueles indecisos, que ainda não sabem o caminho certo a seguir. Aqueles que ainda nem conhecem Jesus, os seus ensinamentos. Vamos vibrar pela nossa família, os nossos amigos e também pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Vamos sempre pedir perdão e também aprender a perdoar. Vamos também vibrar por todos os nossos entes queridos que já se encontram no mundo espiritual, por aqueles irmãos que desencarnaram, mas ainda não conseguem entender que já estão em outro plano. Que Deus mostre a eles uma luz e o caminho certo que eles devem seguir. Enfim, vamos agradecer a Deus essa passagem do Evangelho de hoje. Agradecer porque nós estamos vivos, porque estamos aqui juntos. Que Deus nos abençoe sempre. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: cada dia que você vive aqui na Terra é uma grande vitória. Reavalie e cumpra a sua meta de hoje, fazendo valer as bênçãos que recebe. Coloque o bem em prática e faça deste o melhor dia de sua existência neste planeta que lhe acolhe. Jamais deixe de agradecer as bênçãos quando acordar, pois de uma hora para outra tudo na vida pode se modificar. Todas as manhãs, Deus lhe oferece bênçãos de paz, amor e a sua semeadura diária é obrigatória. As sementes de hoje devem ser cultivadas com amor e cuidado, para que amanhã colha as bênçãos de amor e luz e a Ele retribuir com gratidão. Tendo consciência do quanto a vida é passageira, pense 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que tem de ser e de fazer os outros felizes. Não se esqueça que tudo que hoje semeia, amanhã colherá. Tenha então um bom dia e que este dia seja de muitas bênçãos e que você possa escolher o caminho certo. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.